Agora, não tá tudo certo entre Corinthians e Memphis, hein? Aí é outra crise, Memphis ainda tem valores a receber aí do Corinthians, mas ele virou novamente, foi para o centro ali do debate, da discussão, porque a torcida fez um protesto e pichou os muros da sede do Corinthians. Então, pichou lá, escrito Memphis de ídolo, você não tem nada. Ainda tinha lá uma citação ao craque Neto, que faz muitas críticas, né? É um crítico do Memphis. E também Augusto Melo foi chamado de ladrão, bens adquiridos com a grana do Corinthians, diz lá na pichação. E o Augusto, né, está afastado do clube em meio a esse processo de impeachment. A gente está vendo aí os muros do Parque São Jorge. Então, é tudo que a galera está falando aí. Craque Neto, nosso eterno ídolo, enfim. A torcida revoltada com essa situação. Tá aí também. Augusto ladrão, bens adquiridos com a grana do Corinthians, foram as pichações lá no Parque São Jorge. Esse é o estabelecimento do Augusto Melo, então, onde a torcida, né, na verdade, os vândalos, né, gente, pichar, não tem que pichar muro, mas foram essas manifestações que a gente viu hoje. O clima segue sem estar muito bom, né, André Hernan? E a gente vai trazer também sua conversa com o Duílio de ontem, sobre um outro assunto que envolve o Corinthians e também um ex-presidente, mas fato é que a situação está complicada por lá. É uma manifestação da torcida. Hoje tem um jogo importantíssimo, que é contra o Cruzeiro, que tenha esse desdobramento que pode acontecer da comissão técnica, essa pressão em cima da comissão técnica. Como a gente vem informando aqui, o Fabinho não tem interesse e não quer mudar a comissão técnica nesse momento, mas não depende dele essa decisão, depende, né, de outros fatores, de alguém que está em cima hoje, mesmo que seja interino, né, que é o Omar Stable. Mas é um jogo que vai ser muito divisor de águas para todo mundo, inclusive para o Memphis. Você vencer bem o Cruzeiro, você ganhar de um time que está lá na ponta, que está todo mundo já começando a apontar como um favorito aí a conquista, traz uma tranquilidade, traz uma calmaria, principalmente no bastidor. Porque essa coisa de pichação, essa coisa de críticas em cima do Memphis, tudo isso se dá pela bomba que hoje é o Corinthians, uma bomba relógio. Então, assim, hoje vencer vai ser fundamental para dar uma acalmada no bastidor. Pois é, né? Mais um caso, né, de uma crise completa, né? Institucional, financeira, política. Estão aí no centro do debate os últimos 3 presidentes, o ex-presidente Andrés, o Duílio, que a gente vai trazer a declaração dele já, o afastado também, Júlio, e chegou no campo, né? Agora chegou no campo. Você vê que isso pode ter uma interferência direta no futebol e até na situação do Dorival, que já está aí numa turbulência grande no cargo? O Corinthians ele ganha o Campeonato Brasileiro 2017, né? Se não me equivoco, com o Carille. E a impressão que a gente tem nesses últimos 6, 7 anos de Corinthians é que a crise financeira do clube permeia o ambiente o tempo inteiro. Então, entra técnico, sai técnico, entra jogador, sai jogador. Tivemos a saída de jogadores consagrados, a chegada de jogadores como o Memphis, né? Jogadores de peso. Chegaram e saíram. Teve técnico que a torcida gostava e que foi embora. Teve técnico que a torcida gostava e deixou de gostar rapidamente. O próprio Ramon Dias foi campeão outro dia do Campeonato Paulista. E a impressão que a gente tem é o ambiente... As coisas não são ajustadas no Corinthians. Elas nunca... Você não encontra um caminho de círculo virtuoso. As coisas agora estão sendo feitas da maneira correta e isso vai dar certo com alguns soluços. Não, é o contrário. A bola de neve continua rolando montanha abaixo, crescendo, e você tem uns soluços para bem. Ganha-se um jogo... Ganha o título do Campeonato Paulista, que acho que foi uma boa lavada de alma para a torcida. Tem-se um brilhareco aqui, uma final de Copa do Brasil ali, mas a bola continua rolando para baixo da montanha e crescendo. E essa bola vai atropelando um monte de gente. Geralmente, no caso dos técnicos, atropela quem perdeu a última. Então, ninguém está livre. Apesar do Dorival ter chegado agora, ele também não está. Eu, no lugar dele, não me sentiria seguro. Sim. No ele lugar mesmo de falou na coletiva, né? E é desconfortável pro Dorival, né? Mas ele sabia onde estava se metendo, hein? Diga-se. Né? Assim, era o Augusto Melo e o próprio Fabinho, que foi lá para Florianópolis, ficou 2 dias lá para negociar com o Dorival. O Dorival via no Corinthians
vê no Corinthians uma oportunidade também pós-seleção De brasileira. redenção. E foi nisso que ele acreditou. Eu até trouxe esse bastidor aqui, que nas conversas o Dorival falava assim, bom, se é um projeto que agradou o Tite, mas o Tite na verdade não aceitou, porque ainda está num período de querer se recuperar da saúde e tal, me agrada muito, né, o fato do Tite ter gostado do que ouviu do Corinthians. Então, assim, era um trabalho que estava muito promissor, era um Corinthians que tinha dado uma volta por cima no final do ano, que foi comemorado como um título, né? Se você sair da zona do rebaixamento, classificar para a Libertadores, foi algo muito, muito expressivo para o Corinthians. Aí chega, conquista o título paulista. Então era uma casa que estava se arrumando. E o Dorival acreditou muito naquilo. Só que aí depois teve a saída do Augusto Melo e toda essa confusão que está acontecendo. Muita confusão. Meus amigos, o Twitter aqui, PVC saiu? Cadê ele? Vai voltar? Não vai voltar? Me avisem por aqui. Onde estaria? Ele deu um probleminha, ele está reconectando a internet dele, deu uma picotada. Enquanto isso, queria falar sobre o que foi assunto ontem no Corinthians, que foram os gastos pessoais que apareceram da gestão do ex-presidente Duílio Monteiro Alves em uma planilha interna do Corinthians. E ontem, André Hernan conversou com o ex-presidente, que explicou, se explicou. Ele disse que não tem nada a ver com a história, que inclusive ele tem o interesse que essa investigação siga à frente. Vamos ver o que o Duílio falou para o Hernan ontem. E chama a atenção, né, o que foi gasto, né? Questões de alimentação, muito supermercado, a questão lá do remédio para ereção, aquela coisa toda, cerveja. Em nenhum momento isso nunca passou. Você nunca comprou essas coisas com o cartão do Corinthians? Não, isso não está no cartão. Então, no cartão. Essas colocadas, primeiro porque algumas na época já foram negadas, vamos dizer assim, pelo Sidorf, superintendente financeiro, e outras que a gente não tem a menor ideia de onde possa ter vindo. E hoje, o que a gente sabe também é que o Corinthians teve muita subtração de documentos, que foram documentos retirados, roubados, não sei qual palavra, mas o Corinthians fez até um BO em relação a isso. E, infelizmente, fica difícil da gente poder até eu poder saber, tentar saber do que se trata, mas o Conselho tem competência para isso, a polícia também, isso já é motivo de uma queixa-crime, como eu falei, uma denúncia, uma queixa-crime e também de um ofício feito por mim mesmo, não precisa ninguém pedir para que seja investigado, eu mesmo pedi, porque isso é interesse do Corinthians, meu, e não vão, eu estou cansado. Falou aí que tá cansado. Vou ouvir, obviamente. Ó, Viagra não fui eu não, hein? Falou, né? Obviamente eu vou ouvir o André Hernan, que esteve com o Duílio, então pode trazer os bastidores dessa conversa também. Mas eu preciso me despedir do PVC e quero te ouvir, PVC. Eu não estou te ouvindo, Luiz. Eu ouvi o Duílio, então eu vou falar uma coisa sobre a questão do Duílio, que vou reiterar o que eu falei ontem e depois eu vou me despedir, que eu tenho que ir para o estádio. Grêmio e Aliança, hoje 21h30, 20h30, eu estou no ar no Paramount Plus. Tá aguardando vocês. Vou reiterar o que eu falei ontem. Tem uma briga política. Tem uma questão política. Tá claro isso. Eu não posso... O próprio Duílio falou pro Hernan que se for R$1 ou 1 milhão, R$1 ou 100 milhões, tem que verificar. É o interesse dele verificar, investigar. Mas tem uma briga política. E a minha impressão continua sendo que tem gente do lado dos réus que está querendo mudar de assunto. É importante os R$10 mil do cartão corporativo do André Sanches, são importantes os R$85 mil das notas fiscais do Duílio Monteiro Alves, tem que investigar tudo. Mas tem gente querendo mudar de assunto sobre um desfalque que ultrapassa os R$40 milhões. O Duílio fala sobre isso ontem, né? Que há uma cortina de fumaça nesse momento do clube. PVC, beijo pra você, bom trabalho, viu? Vamos ver se você dá sorte pro Grêmio, porque a situação do Grêmio não tá fácil. Eu li seus lábios falando bom trabalho. Muito obrigado. Beijos para todos vocês. Hernanzito. Bom, eu gravei essa entrevista ontem à tarde, quando eu praticamente saí aqui do nosso de primeira. E assim, senti o Duílio
incomodado no sentido assim de querer falar. Ele falou, tanto que foi uma das manchetes aí do UOL hoje, ele falando assim, eu estou apanhando há 1 ano e meio. E aí quando eu encontro o Duílio, ele fala, estou 1 ano e meio quieto, estou 1 ano e meio apanhando, agora é hora de falar, né? E na entrevista, é que assim, o perfil do Duílio sempre foi assim muito sereno de falar, não subiu o tom em nenhum momento, não criticou a reportagem do GE, ele entendeu que é o trabalho da imprensa mesmo, mas obviamente não concordou e rebateu tudo. Sentiu o Duílio assim, querendo explicar, mas ao mesmo tempo com a postura de que assim, eu não estou aqui para me defender, eu estou aqui para simplesmente apontar caminhos e se tiver alguma coisa errada eu vou pagar e me provem, aquela coisa toda. O Duílio entende que passou por balanço, né, essa planilha, que ele desconhece essa planilha, desconhece os gastos, e diz que tudo passou por balanço e que foi aprovado. Passou por conselho deliberativo, depois teve a auditoria da Ernst Young, depois teve a Álvares Marçal e não foi encontrado nada. E por que 1 ano e meio depois agora aparecem essas notas que ele diz não ter conhecimento? Então ele coloca tudo, ele explica tudo na entrevista, e, ao mesmo tempo, ele entende que tudo isso é uma questão política. É uma questão assim, dia 9 vai ter aí a decisão do Augusto Melo se ele vai ser empichado ou não. Então, é uma forma de cortina de fumaça, como ele usa na entrevista, para abafar a crise. E é isso, eu abri o microfone para ele, fiz as perguntas que eu tinha que fazer e ele nega tudo, inclusive a compra de Tadala, compra de cerveja, cigarro, tudo, que depois teve o reembolso. Porque assim, é diferente, né? Ele não usou o cartão corporativo. Foi um reembolso dessas notas, foi reembolsado com o custo do Corinthians, onde ele diz, cadê o centro de custo? E que centro de custo foi isso? Quem foi que comprou? Ele fala que o Carioca lá, que é o motorista, que assina uma das planilhas, que tem lá a assinatura dele, não tinha autonomia para cuidado financeiro, ele era um motorista, ele fazia a função de levar o Duílio para os compromissos do Corinthians. Então, assim, tudo muito aberto, assim, e o Duílio, de maneira serena, como ele sempre foi, negando tudo e explicando a situação, mas colocando tudo isso como uma condição política. Uhum. É importante essa diferenciação. É diferente do caso do Andrés, que foi um cartão corporativo em que ele admite o uso, né? Inclusive, ele ia ressarcir o clube novamente, porque ele admite esse uso. O Duílio já tem uma postura diferente. Ele diz que ele não fez uso desse valor e não era no cartão corporativo. Foram notas emitidas, né? E você tem um reembolso. Que foram pedidos de reembolso e ele pede, inclusive, uma investigação. É engraçado, né? Todos nós aqui já viajamos a trabalho e é claro que não é todo emprego que faz com que você tenha que lidar com esse tipo de coisa, né? Gastar algo em nome da empresa para depois ser reembolsado. Mas todos aqui nós já viajamos, o André, eu, a Luísa, e a gente sabe que, é uma chatice, né? Ninguém gosta de burocrático, né? Prestar contas, tem que tomar cuidado, você vai no restaurante, tem que riscar lá a cervejinha que você tomou, só sem reembolsado o tal e até tal valor. Você consegue visualizar um clube de futebol fazendo o que as empresas, por exemplo, de mídia, outras empresas fazem? Olhando nota por nota, com regras, com compliance. Por isso que eu falo que a gente está num momento de transição. Eu imagino que com as SAFs, ou clubes mais bem organizados, né, como hoje o Palmeiras e o Flamengo, que não precisam de SAF, no meu ponto de vista, não precisam se transformar numa sociedade anônima, você começa a colocar esse tipo de camada para que a finança seja mais bem organizada. Mas imaginem isso historicamente no futebol brasileiro, com os dirigentes, com essa nossa sociedade. Foi o que eu questionei o Duílio. Eu falei, Duílio, você tinha conhecimento desse modelo de gestão financeira de reembolso de notas? Você tinha controle disso? Você olhava isso? Você analisava essas tais planilhas, existentes ou não? Ele falou, regras existiam. Ele falou assim, cara, se eu tivesse que olhar planilha por planilha, nota por nota, eu não governava o Corinthians. Eu ficava o dia inteiro vendo nota e fatura e de cartão. Então, assim,
a função dele era presidir o clube, né? Claro. Há um departamento financeiro para isso. E a gente sabe que esse tema, quando se tem uma empresa organizada, que presta contas e tudo mais, é um tema sensível. Eu já vi colegas meus de trabalho sendo demitidos porque erraram uma nota ali, a nota do táxi. Ou até por falta, ou por serem relapsos. Né? E tipo, vou pegar, vou ter que devolver aqui um valor porque a viagem foi mais curta. Aí você coloca lá uma nota maior para você, enfim, não ter que devolver dinheiro. Sim. Acontece aos montes, não estou falando da nossa profissão, mas também em outras profissões onde você também viaja a trabalho. E isso num clube, vamos pensar como o Corinthians, que é gigantesco, onde se tem uma desorganização, exato. Fica muito falho. Essa é a chave, né? Assim, os clubes brasileiros precisam, de uma vez por todas, se transformarem em empresas. Quer dizer, empresas em que, mesmo em empresas muito bem-sucedidas, muito importantes, falha-se em vários aspectos. Empresas privadas, né? Exatamente, mas o clube... Puxa, o que deve escorrer de dinheiro dos clubes brasileiros. E aí tem que ter os setores, né, responsáveis por isso, com toda essa responsabilidade de fiscalizar, e por isso fiscalizar é muito importante. Investigar, né? Houve de fato esse gasto, foi para onde, isso tudo é fundamental. O que é besteira e o que é... Para que o clube tenha a sua saúde financeira. O que é feito de forma sistemática. Sim, isso é um modus operandi, claro, Exato. isso tudo é muito relevante. Mais problemas envolvendo o Corinthians, hein, que agora o ex-presidente Augusto Melo virou réu pelo caso Vai de Bet. Então, a Justiça de São Paulo aceitou a denúncia feita pelo Ministério Público e aí não só o presidente virou réu, mas também os ex-dirigentes Marcelo Mariano e Sérgio Moura, o empresário Alex Cassundé e pelos crimes, hein, gente? Atenção para a gravidade desses crimes. Associação criminosa, lavagem de dinheiro e furto. Então, tá aí a matéria da Lívia Camilo no All Sport. Também serão julgados os empresários Vitor Henrique de Shimada e Ulisses de Souza Jorge por lavagem de dinheiro. E o Ministério Público pede que sejam pagos 40 milhões de reais em indenização e sugere o bloqueio de bens dos acusados. É muito sério tudo isso. Né? É muito sério e aí é muito diferente de uma guerra política. Não é a oposição falando, não é o conselheiro, não. O cara virou réu. Sim. Eles viraram réus. A denúncia foi aceita. Estamos falando de esfera judicial, não de esfera política interna do clube. É crime, né? O tipo de crime, o valor, o montante, né? É uma outra forma de lesar o clube, um outro nível, né? Claro. De lesar. Espera-se que a justiça não aceite esse tipo de denúncia porque quer derrubar ou não quer derrubar o presidente do clube de futebol, né? Então é para ser levado muito a sério esse tipo de coisa. Isso aí, em meio a tudo isso, tem um jogo, hein, gente? Tem um Corinthians e Cruzeiro, um jogo contra o líder do campeonato logo mais, alguns reencontros. Cássio vai reencontrar o Corinthians na Neoquímica Arena. Amanhã eu vou trazer bastidores desse jogo. Você vai estar nessa partida? Ótimo, muitos bastidores, então. E eu vi uma galera perguntando aqui pelo Yuri Alberto, ainda está fora por lesão, então ainda não vai para o jogo, né? O Dorival escreveu aí? O Dorival? Perguntando do Yuri Alberto, né? Porque o Dorival está preocupado. Ele está citando, né, nominalmente. E o Memphis, que foi substituído, deve ser titular. A gente está imaginando isso, né? Nós saberemos amanhã todos os bastidores. Essa relação... Mas a gente imagina o Memphis aí como titular, sem Yuri Alberto ainda. E um clube, um time, né, que precisa se recuperar também, porque veio de uma derrota aí um pouco dolorosa para o rival, para o São Paulo. E é um time que nesse jogo ficou devendo muito, né? Muito. O Corinthians foi inoperante e o São Paulo não estava jogando aquele futebol todo, né? São Paulo parecia o Chelsea, parecia o Bayern, o Chelsea jogando contra o Corinthians, né? Foi assim, muito diferente. Tinha uma diferença muito grande de jogo, né, dos dois times. E o Corinthians precisa se reerguer. E acho que é uma grande oportunidade esse jogo hoje contra o Cruzeiro para você provar. A torcida vai lotar, o jogo é 7h30, o estádio vai lotando sempre a proximidade do jogo, mas assim, vai ter apoio. Eu não entendo que o Memphis vai entrar em campo e a galera vai vaiar. Não é do perfil, não é da cultura do corintiano, mas é um jogo também para o Memphis mostrar que veio para fazer a diferença, né? Se ele vai entrar na dinâmica Vampeta, finge que paga e eu finjo que jogo, né? Porque o torcedor, ele sabe quando o jogador está fazendo isso e o torcedor do Corinthians não tem o perfil de vaiar, como disse o André, não tem mesmo.
Agora, o Cruzeiro tem sido muito intenso contra os seus adversários, né? Ele tem uma competição a menos, agora cada vez mais a gente vai ver, né? Os times vão começar a cair dos seus torneios e vão ficando poucos ali. Por exemplo, Bahia caiu ontem, Bahia já está só com o Brasileiro e Copa do Brasil, o Cruzeiro está nessa. Então, o Cruzeiro poupa jogadores contra o Juventude, apesar de ele não estar em competição continental, ele poupa jogadores contra o Juventude, vai vir com força máxima hoje. Alguns jogadores... O Fagner não deve jogar, Fagner né? não, porque tem que pagar multa, $1 milhão, não vai né? pagar. Eu acho que o Cruzeiro não vai pagar $1 milhão. O Corinthians até gostaria que pagasse, mas... Se fizesse por 700 mil, faria. Pô, faz um descontinho aí, faz em 2 vezes. Exato, mas o Cruzeiro vai vir com muita fome para esse jogo, porque é assim que ele tem entrado nas partidas, né? É assim que o Leonardo Jardim gosta de montar seus times. E é uma armadilha para o Corinthians. Eu concordo com o André, é uma oportunidade. Sim, você faz as pazes com a torcida. Depois do jogo inaceitável que o Corinthians fez contra o São Paulo. Inaceitável em termos de postura, de intensidade. Perder do jogo, mas a maneira como o time se apresentou no Morumbi. Então, é uma oportunidade de reencontro? É uma oportunidade de reencontro, mas também é uma chance de desastre que não é pequena, não, para o que está jogando o Corinthians e para o que está jogando o Cruzeiro.